Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente pela página de Facebook Psicologia Escolar e Educacional, todo mundo que está acompanhando a gente também, que é seguidor, acompanha o Jornal Contratempo de Ourinhos. Hoje nós estamos aqui para uma conversa a respeito das medidas emergenciais no ensino do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, que aí o que ressalta mais, que aparece mais, é o ensino à distância adotado nos dois estados. Então, eu tenho aqui dois convidados, professores da rede estadual, com muita experiência, com muita atuação pela categoria profissional também, e que vão falar a respeito um pouquinho para a gente sobre todas as questões pertinentes desse momento, tudo aquilo que está acontecendo, como que está sendo esse processo, as dificuldades que estão sendo encontradas. Lembrando que você pode compartilhar o vídeo, o link dessa live para quem você quiser, no WhatsApp, no seu Facebook, tá? Curte e acompanha aí, você pode fazer comentários e perguntas para a gente, tá bom? Estou aqui com o professor Marcos, que é bastante conhecido em Ourinhos, né? Ele dá aula na ETEC, dá aula no Caló, é formado em Geografia, professor de Geografia, não é? E é desde 83, né? Foi graduado em 83. E 85. Ele vai falar um pouquinho. 80 e? Me formei em 85. 85, muito bem. Mas já dava aula antes, enquanto estudava. Então já tem aí bastante história para contar para a gente, né? E, inclusive, falar de dentro, que é essa a nossa intenção, né? Pessoas que podem falar de dentro do que está acontecendo no ensino, né? E o Newton Stein, que é professor de História e Filosofia, não é? Lá da cidade de Jacarezinho, vizinha de Ourinhos. Ele também é vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Ourinhos, é membro da APP, sindicato, que representa a classe dos trabalhadores da educação, dos professores do ensino estadual do Paraná. O Marcos também é associado aqui à POSP, que representa aí os professores, trabalhadores da educação do estado de São Paulo. Eu acho interessante a gente frisar, antes da gente começar, que a gente está aqui, então, numa discussão com dois professores do ensino estadual que tem suas peculiaridades, não é? A gente poderia estar falando desse momento do EAD no ensino superior, no ensino privado, no ensino dos municípios, não é? Mas aí a gente cairia no risco de ser uma abordagem excessivamente ampla. Então, achei interessante a gente fazer essa conversa, mesmo sendo de estados diferentes, aí duas cidades muito próximas, separadas pela divisa e pelo pedágio mais caro que eu conheço, mas assim, tem realidades em comum, o que diz respeito a ser o ensino que está sob a administração do Estado. As pessoas que não são familiarizadas, às vezes, confundem um pouco, né? Tem o ensino que é do município, tem o ensino que é do Estado, a gente vai falar aqui do ensino estadual, que via de regra é do 6º ano para frente, certo? Do 6º ano para frente, Fundamental 2 e o ensino médio. Muito bem, eu estou aqui hoje apenas como mediador, tá? É claro que eu também vou dar meus pitacos, fazer umas perguntas aqui, e a gente vai acompanhando essa nossa conversa. Já temos aqui a Fernanda Liberto. Boa noite, Fernanda, que é da APP também, lá de Jacarezinho. A Gláucia, dando boa noite aqui também, a Gláucia do Colégio Super Ensino de Ourinhos. Sejam bem-vindas, e o pessoal que estiver chegando aí pode ir curtindo e dando boa noite para a gente. Muito bem, podemos começar então? Boa noite Newton, boa noite Luiz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, estabelecendo um diálogo com vocês, para nós estarmos falando um pouco desse momento que, por mais que a gente pudesse tentar escrever um conto futurista sobre a educação, acredito que dificilmente teríamos tanta imaginação e tanta criatividade para elaborarmos histórias como a que nós estamos vivenciando no momento. Como você já destacou aí na sua fala,
a gente já tem uma certa caminhada, e é importante a gente ressaltar que esse momento também é um momento de aprendizagem para todos nós, mesmo a gente não esperando que pudéssemos estar passando por uma situação como a que nós estamos passando, que não é única e exclusivamente uma questão educacional, pedagógica, é uma questão que resvala também até na nossa própria existência, resvala até no perigo de cada um de nós continuarmos vivos ou não. Então, esse é um momento que eu acredito bastante complicado, onde desde março, né, por volta do dia 16, 17 de março, quando aqui em São Paulo as aulas foram suspensas, e cada um de nós temos já muitas histórias para contar, né, sem saber direito que tipo de direcionamento o processo educacional pudesse estar tomando desde então. Então, eu acho que nós temos que discutir, através do diálogo, que a gente pode chegar a buscar algumas soluções para esse momento. De início, eu gostaria de estar colocando e provocando uma discussão no sentido de que me parece que esse ensino à distância, no contexto da pandemia, ele deixa muito claro a extrema desigualdade social existente no país. A gente percebe claramente que a diferença, a desigualdade socioeconômica, que a gente sente no ensino presencial. Nós sentimos isso no ensino presencial, não é porque nós estamos na tentativa de desenvolver o ensino à distância que nós estamos percebendo isso agora. Não. A desigualdade socioeconômica, ela já se reflete também no ensino presencial, onde a gente percebe claramente que o aluno que tem acesso a determinados padrões, a determinados acesso à cultura, acesso a lazer, acesso a uma moradia melhor, a ter, entre aspas, a oportunidade de morar num bairro mais bem assistido socioeconomicamente. Isso tudo já, mesmo no ensino presencial, já reflete na qualidade do ensino e nas condições dadas para que a aprendizagem se estabeleça. Agora, no ensino à distância, isso descancarou, né? É descancarado. Eu trabalho em duas realidades, mesmo sendo duas realidades de ensino público, são duas escolas públicas, né? Tanto lá na ITEC Jacinto Ferreira de Sá, como na Escola Caló. São duas escolas públicas, mas pertencentes a duas secretarias de Estado diferentes dentro do Estado de São Paulo. Uma pertence à Secretaria da Ciência e Tecnologia, né, a ITEC, e o Caló pertence à Secretaria da Educação. Atende dois públicos diferenciados, diferentes em termos socioeconômicos. E eu não estou aqui falando nem do ensino privado, que aí, assim, atende mesmo uma elite extremamente privilegiada. Eu percebo que numa das escolas, né, onde atende uma classe média, mas uma classe média baixa, uma classe média que gostaria de que seus filhos estudassem numa escola melhor, mas também já não tem mais condições de pagar, né, por essa escola, o acesso à EAD é e na outra escola, onde a condição socioeconômica do aluno ela é bem mais desfavorável, o acesso à EAD é outro. É bastante problemático esse acesso. Então, eu acredito que, para início de conversa nossa, eu acho que isso precisaria ficar bem claro, né, para nós, de que essa questão da desigualdade socioeconômica, ela se escancarou de vez. E para quem minimamente pretende desenvolver estudos a partir de agora sobre a realidade educacional brasileira, vai ter que levar isso muito a sério. Ou a gente constrói um projeto
de sociedade que possa visar melhorar não só a educação, mas consiga também melhorar o acesso à saúde, à educação, a distribuir melhor a renda, porque isso tudo tem que ser pensado de uma maneira integral, e não única e exclusivamente pensar que, se eu garantir uma escola de qualidade, as diferenças socioeconômicas elas não mais irão atrapalhar o processo de aprendizagem. Eu vejo isso como uma falácia, e esse ensino EAD agora parece que está tornando isso bastante claro. Passo a palavra para que o colega também possa se manifestar aí. Primeiro, quero agradecer ao convite, professor Marcos, que está nesse debate conosco sobre essa educação à distância, né, o ensino remoto, que vem sendo implantado no Paraná e também em vários estados do Brasil, de forma colocada sem nenhum tipo de discussão, portanto, algo monocrático, não algo democrático, e veio sendo imposto para os professores, para as escolas e para os nossos alunos e alunas, né, em todo o território onde for implantado. E sabemos que a educação no Brasil, infelizmente, não é uma educação que deveria ter a qualidade, né, que é necessário e que está colocado na nossa Constituição Federal, aonde a educação, né, freiriana, a educação como meio para a gente poder buscar o princípio de igualdade social. A gente sabe que a educação no Brasil, principalmente a educação pública, já discutida por muitos teóricos em nosso país, ela acaba sendo uma educação excludente e não uma educação de inclusão social, ou uma educação que tem como finalidade aquilo que os constituintes escreveram com muita clareza, né, no artigo 3º da Constituição Federal, artigo 4º da Constituição Federal, né, que seria a igualdade social. Ou seja, a gente buscar isso enquanto nação, enquanto povo brasileiro. Mas não é isso que vem já acontecendo há muito tempo no nosso país. Eu sempre estou discutindo e debatendo nas palestras, nos cursos que a gente trabalha aqui no estado do Paraná, sobre essa questão da não implantação, né, daquilo que são os princípios de sociedade que foram debatidos muito e colocados na Constituição Federal. Mas, infelizmente, vários desses princípios, como solidariedade, como igualdade, como liberdade e como fraternidade, ainda não foram. Inclusive, um dos primeiros princípios seria a liberdade, ainda ela não é para grande parte da população brasileira, que são excluídas no processo, né, social. E agora, com a pandemia, se apresentou no mundo, que vem assolando o mundo, que vem tirando vidas no mundo e trazendo mais miséria no mundo. Nós deveríamos estar pensando, em primeiro momento, na vida, mas quem está no poder, quem tem a caneta na mão, nem se for a caneta Bic, mas tem a caneta na mão, que deveria estar usando essa caneta para salvar vidas, usando essa caneta para trabalhar com inclusão social. Infelizmente, o que nós percebemos é um trabalho ao contrário. É um trabalho de mais exclusão. Professores não estavam, como não estão preparados para trabalhar com EAD. Nossa formação enquanto professores sempre foi a nossa formação de acordo com o calor humano, o toque humano, a presença humana, o estar no dia a dia com os nossos alunos. Inclusive a forma de você trabalhar com os nossos alunos em sala de aula, ela é aquela questão de você ter a relação, o contato e passar para esses alunos, né, toda a questão da humanidade. Coisa que nossos alunos estão preparados também para aprender dessa forma. É uma metodologia de ensino, é uma didática, é uma forma de você trabalhar. Nós estávamos preparados como nossos alunos estão preparados para a educação à distância.
esse é o primeiro ponto. Um ponto de princípio, um ponto de ética, um ponto que a gente tem que pensar na questão, né, da igualdade social. E o segundo ponto que eu quero debater aqui com vocês, sabe, Marcos, é bastante importante, que eu penso, seria o ponto que nós, no Brasil, ainda não temos, da totalidade das nossas famílias, condições materiais como internet, computador, aparelhos de celulares, para que as nossas crianças, os nossos jovens, inclusive os adultos, possam ter essa educação à distância. Muitos não têm o contato. Inclusive, nós sabemos que no Brasil, como tem vários cantos nesse país, que nem energia elétrica tem ainda, no século XXI. Já fizemos programas, Luz para Todos, mas infelizmente não chegou até todos. E depois da emenda constitucional 95/2016, que é a emenda de teto, de gasto dos tetos, eu nunca ouvi falar que você trabalhar com humano é gasto, trabalhar com humano é investimento. Primeira coisa, temos que mudar a lógica da coisa, a narrativa da coisa. Não posso falar que é uma emenda que vem trazer teto para gastos no setor público, no setor primário. Os demais não tem teto. Para banqueiro, sabemos que não tem teto. Aí é gasto. Aí eu posso até falar e usar o conceito da palavra, né, gasto. Mas quando você vai trabalhar com questão humana, com o pequeno agricultor, com a agricultura familiar, com a educação pública, com a saúde pública, aí é investimento humano. Você tem que investir no ser humano. E nós sabemos que no Brasil, grande parte da nossa população não tem estrutura para ter educação EAD. Nós sabemos disso. E automaticamente, se você tem como um princípio que a educação é um meio para que nós chegamos lá no futuro à igualdade social, porque eu muitas vezes tenho que perguntar, fazer uma reflexão e nos perguntar, nós ficamos de 2005 até 2014 discutindo o Plano Nacional de Educação. Seria o plano para os próximos 10 anos para melhorar, qualificar e trazer uma educação com um projeto de governo, não com um projeto de Estado, desculpa, não com um projeto de governo, que se tornou lei, a Lei 13.005/2014, que é o nosso Plano Nacional de Educação. Depois todos os estados, todos os municípios fizeram seus planos estaduais de educação, plano municipal de educação. Mas a partir de 2016 para cá, o que nós passamos a perceber no Brasil, e temos essa compreensão, que, infelizmente, o Plano Nacional de Educação ficou em 14º plano. Não é mais prioridade. Esses governos que estão hoje de plantão no Brasil são governos neoliberais ou governos conservadores, que não são governos que vêm poder aplicar o Plano Nacional de Educação. Precisava de investimento, inclusive 10% do PIB que nós pedíamos, mas hoje o que a gente percebe não é isso. E automaticamente nós não temos educação hoje, principalmente hoje, com esse projeto, com esse programa do governo do Estado do Paraná, como também o é em São Paulo e outros estados, que não é para a inclusão social, e sim que vai trazer mais exclusão social, menos condições de ensino, de aprendizagem para as crianças menos favorecidas, que deveria ser o primeiro ponto para a gente ter aí em discussão. Qual seria o segundo ponto, essa exclusão? E o terceiro ponto, também muito importante, que nós já discutimos bastante aqui no Paraná, inclusive a APP Sindicato de Londrina, ela fez uma pesquisa, a pesquisa já está publicada na página da APP Sindicato de Londrina, né, onde nós temos aí, cada 10 professores, 9 não estavam preparados para EAD. Ou seja, nunca tivemos uma formação para isso. Uma pesquisa excelente, que mostra, inclusive, a quantidade de alunos que não tem como acessar a plataforma do governo do Estado para fazer educação EAD, educação pública,
E também mostra a questão do professor, porque aumentou demais a carga horária de trabalho do professor. Aumentou. Por quê? Hoje você tem que estar toda hora na plataforma do governo, fora do horário, atender fora do horário, do seu horário de trabalho, e sem falar que a todo momento há reuniões, chamadas pela escola, chamadas pelo núcleo de educação, lives que eles fazem, e tudo para impor ao professor a vontade deles. A vontade deles e como eles querem. Não dando tempo para o professor, não dando tempo para a professora, para poder se qualificar e conseguir trabalhar com seus alunos. Então, e isso traz uma outra situação para nós profissionais de educação, é o adoecimento. Então, cada vez mais, nós estamos com professores e professoras adoecendo no estado do Paraná, por conta da pressão, muitas vezes sofre até assédio moral, né? Porque a pressão é muito forte sobre os nossos professores e professoras, e sem falar que aqueles professores já estavam doentes, muitos readaptados temporariamente, hoje a perícia médica está cortando o direito deles. E, infelizmente, tem que voltar ao trabalho sem nenhuma condição de trabalho. Então, é muito difícil aqui no estado do Paraná, como eu sei que nos outros estados chegam para nós. Então, nós precisamos, enquanto educadores, buscar uma frente, buscar um grupo, né, grupos grandes, que nós possamos aí fazer uma luta, nós, professores e professoras, funcionários e funcionárias, para poder fazer o embate diretamente a essa forma, a esse projeto dos governos, como diz a Fernanda Liberto, grande amiga minha, a professora Fernanda Liberto, né, ultraliberais, né, governos que trabalham com o termo, né, da austeridade, ou seja, do arroxo e do aperto, o arroxo financeiro e o aperto poder fazer com que eles querem dê certo. Então, a gente precisa fazer o embate. Aqui no Paraná também, depois eu quero conversar um pouco, foi lançado agora, na quarta-feira, através da APP Independente, um livro sobre a situação da educação EAD, né, no tempo de pandemia aqui no Paraná. Esse livro vai ser lançado agora e as pessoas vão poder ter acesso. Ele de vários professores aqui do estado do Paraná que sentaram, fizeram seus artigos e agora foi lançado através da Universidade Federal do Paraná, né? Isso é bastante importante. O professor Geraldo, né, que é o coordenador, junto com o professor Paixão, entre outros professores. Então, esse aqui, ó, eu vou levantar para vocês, são os 3 pontos que nós estamos à disposição para fazer o debate. Luiz. Muito bem, a gente já tem bastante gente aqui mandando as saudações, parabenizando a vocês, Newton e Marcos, não é? Quem já falou aqui com a gente? A Fernanda, a Elisa, a Valéria, a Ana Paula, Patrick, o Luiz Horta, a Joyce, bastante gente aqui, o Luiz Antônio mandando aqui as saudações para a gente. E ficou bem clara a importância da gente debater sobre as desigualdades sociais, como isso se reflete no ensino, sempre se refletiu, né? E agora parece que elas ficam mais em evidência ou se agudizam mais. Até a Elisa perguntou onde estão esses dados, né? Acho que seria interessante o professor Newton falar onde a gente encontra o acesso a esses dados, e eu gostaria de jogar para os dois para falar um pouquinho mais sobre essa dificuldade de acesso dos alunos ao sistema de ensino à distância, não é? Eu lembro de ter visto dados por cima a respeito do Paraná, a respeito de São Paulo eu não consegui encontrar, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais das dificuldades concretas que os alunos estão tendo para ter esse acesso. E as dificuldades dos professores também, né? O Newton falou que 9 em 10 professores não estavam preparados. Isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, por favor, gostaria que vocês dois falassem um pouquinho, tá bom? Quem gostaria de começar? Pode ser. Eu posso falar Pode ser? Algumas. Pode ser? Pode ser. Então, bom, o que a gente sente, né? Porque dados mesmo estatísticos do momento,
a gente ainda não tem levantado o que a gente tem, alguns dados que a própria POSP aqui em São Paulo tem tentado levantar junto aos professores, principalmente na rede que atende, as redes estaduais, que atendem os alunos diante daquela problemática que o Newton falou, eu acabei abordando também, que são as enormes discrepâncias socioeconômicas existentes na nossa sociedade, que elas estão aí se manifestando literalmente, né? Então, a gente percebe que isso agora está refletindo, né, nas inúmeras dificuldades desse ensino que nós somos obrigados, né, de uma forma impositiva, pelas secretarias às quais nós fazemos parte, a tentar implementar. Então, o EAD está sendo colocado nesse momento, precisa garantir o ano letivo, né? A gente percebe que eu tenho amigos que trabalham nas escolas particulares, as escolas particulares elas estão assim ensandecidas, enlouquecidas nesse sentido. E aí a gente sabe muito bem que não é tanto até a preocupação em se garantir o ano letivo. O acesso já era muito restrito. E esses dados que eu estou passando aqui para vocês foram utilizados até pelo próprio Instituto Ayrton Senna, né, que é extremamente liberal. Aí a gente sabe muito bem quais são as intencionalidades de um instituto como ele. Utilizou esses dados, que não são do Instituto Ayrton Senna, mas são do IBGE. Né? De um outro lado, as nossas dificuldades, né, de não só essa questão de dificuldade de acesso à internet que o aluno tem, mas do próprio professor. O professor ele não é youtuber. O professor, os alunos não estão entregando atividade. Professor isso, professor aquele outro. Ou seja, é aquela velha tática liberal, neoliberal, ou extremo liberal, como já foi colocado aqui por uma das que estão nos assistindo, né? Onde a culpa única e exclusivamente recai sempre ao professor, né? Então, quer dizer, o professor ele não é youtuber, o professor não é animador de auditório. O professor ele tem que dar aula, a aula dele não precisa ser aula show, nem quando era presencial, né? Muitas vezes nós tínhamos dificuldade, éramos cobrados muitas vezes olha, professor, a sua aula precisa ser assim, assim, assada, sempre cobrando no sentido daquela aula show, né, do professor, e o professor que muitas vezes não domina mesmo a ferramenta, essas ferramentas tecnológicas de EAD, de educação à distância, de acesso ao Google Classroom, Google Sala de Aula, Teams e outros instrumentos tecnológicos que estão sendo utilizados. O professor não foi contratado e no seu contrato de trabalho não estava isso especificado em nenhum momento, né, que ele tinha que dominar essas ferramentas. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né, que a gente precisa ter bastante claro e dialogar bastante isso com os pais, com a sociedade, quando isso for possível, né, quando a gente sair desse isolamento ao qual nós estamos submetidos, porque parem de achar que professor é youtuber. Tem que estar preparando um assunto diferente para entreter o aluno. Processo ensino-aprendizagem não é entretenimento, é processo que provoca reflexão, é processo que provoca a construção do conhecimento. Então, o conteúdo de modo online, ele não é fácil, ele não é para todos. A educação não é isso, né? Como o meu colega aí já falou, educação não é isso. E nós estamos falando de um cenário de desigualdade social e de extrema desvalorização do professor. Né? O professor vive um processo de extrema desvalorização. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm um sistema lá de avaliação de alunos, né, ao fim do colegial estadunidense. Nesse momento de pandemia foi adiado. A Unesco, o que ela indica nesse momento? Para decidir manter ou não os exames nacionais, os países precisam tomar decisões nesse sentido, e nós vivemos aqui no Brasil, né, meu Deus do céu, durante tanto tempo,
um ministro da educação que simplesmente se negava a discutir o próprio adiamento do Enem. Com toda essa situação de descontrole, pessoas morrendo, né, pessoas sendo contaminadas por um governo que não valoriza a vida, mas possui práticas genocidas em vários aspectos, né, e isso está sendo muito demonstrado também nos aspectos educacionais. Quer dizer, como é que o professor tem a cabeça no lugar para conseguir pensar aquilo que ele deve fazer em termos de qualidade, minimamente tentar trabalhar com o seu aluno, e como é que esse aluno que está vendo o pai perder emprego, que já teve algum ente da família contaminado, que já teve algum conhecido que já, de repente, infelizmente, veio a falecer. EAD é a modalidade na qual estudantes eles estão fisicamente distantes, mas não há material pedagógico elaborado para isso, porque isso tudo nos pegou de surpresa, né? Para que a aprendizagem se instale, é necessário que se tenha infraestrutura, é necessário que se tenham recursos, né? Ensino online e learning, né? São cursos desenvolvidos apenas pela via internet. E mesmo as instituições que já ofereciam o EAD, né, essas instituições sempre estavam nos dizendo das enormes dificuldades, muitas vezes, que tinham para fazer esse tipo de oferta. Agora, imaginem nós, professores, alunos, né, que no dia 16 de março estávamos presencialmente nas escolas e a partir do dia 17, 18 ou 19 de março estávamos distanciados e nos sendo cobrado, né, de que pudéssemos ofertar esse ensino online à distância com a mesma qualidade que nós tínhamos antes. Então, os alunos, eu tenho alunos que entram em contato, né, conosco e falam, professor, não dá, eu não estou conseguindo acompanhar. Por mais boa vontade que eu tenha, eu não consigo fazer as atividades, eu não consigo, a minha internet é ruim, o meu celular já pifou. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as cobranças, elas se intensificam, né, de uma forma exponencial. Nós estamos ficando conectados a todo instante e a sensação de que eu estou falando isso enquanto professor, né? Cada vez mais parece que a gente tem a sensação de que a gente sempre deixou de fazer alguma coisa. Então, eu quero começar respondendo o pessoal que está interagindo conosco nessa live. Tá? O importante é que as pessoas possam também colocar as suas reflexões, né? Mas é o que nós, os dados, né, da onde a gente busca, né, poder fazer essa reflexão sobre o EAD. A CNTE tem publicado na sua página, eu também sou do Conselho Nacional de Entidades, que é da CNTE, e nós debatemos muito a partir daquilo que a CNTE faz, as pesquisas, os debates da CNTE, e chega até nós, né, para entender, inclusive no Conselho, como que está a situação da educação no Brasil e também a condição de trabalho, né, de nós, professores e professoras. Então, a CNTE tem pesquisas, né, já publicadas, entre elas uma pesquisa tem para nós que 42% dos lares no Brasil, as pessoas não têm acesso a computador. Tem até acesso a celulares, sim, mas também não tem acesso a uma internet, né, uma rede internet que possa rodar a contento essas plataformas colocadas para o EAD, né, pelos governos do Estado. E nós sabemos que não atinge uma ou duas pessoas, são muitas pessoas. E nós aqui já estamos com dificuldade com a tecnologia nessa live, então, inclusive nós que temos um poder aquisitivo, que tem condições de ter uma internet um pouco melhor, né, já temos dificuldade. Agora você imagine grande parte da população brasileira, e quem vem vendo as pesquisas, né, inclusive mais uma delas, que a gente pode pegar tanto do IBGE, como podemos pegar do IPEA, logo após a reforma trabalhista no Brasil, né, essa reforma que veio agora em 2017,
eu não lembro agora o nome da lei. Então, os nossos trabalhadores no Brasil, nossos trabalhadores, tiveram uma perda de renda grande. Inclusive, aumentou a miserabilidade do Brasil. Como o professor Márcio falou muito bem, questão do Uber, né? A uberização das profissões, e que não percebe, até eu estava no debate com algumas pessoas em Jacarezinho essa semana, ontem, né? E o pessoal estava falando sobre, elogiando, né? Elogiando, a partir do governo, por cortar repasses para a mídia brasileira, principalmente a Rede Globo, né? O Grupo Globo, e com isso, segundo eles, sem nenhum tipo de fundamento, a Globo estava aí demitindo seus funcionários, né? Artistas de renome, trabalhadores, e trabalhadores também, porque não tinha caixa. Na verdade, o que a Rede Globo está fazendo é o contrário. Ela vai terceirizar, ou vai contratar cada artista por tempo de trabalho, onde que faz uma novela, uma série, e depois é um contrato. A reforma trabalhista hoje permite isso. E, infelizmente, isso pode chegar para todos os trabalhadores, né? Todos no Brasil. Você trabalha por contrato, ou tem que abrir uma microempresa, uma MEI, para ser contratado. Então, e com isso, o patrão vai ganhar cada vez mais vai aumentar mais o lucro. Mas no Brasil aumentou, né, o ganho, diminuiu o ganho e aumentou bastante o número de trabalhadores com menos renda. Essa é uma verdade. Como também aumentou a miserabilidade no Brasil. Só falar para vocês, não falar o dado de hoje, eu teria que estudar os dados de hoje, mas eu estudei no ano passado. O ano passado nós estávamos com 24,5% de miserabilidade no Brasil, e isso aconteceu basicamente depois da reforma trabalhista. Então, assim, nós temos, com isso, eu tenho o primeiro dado para nós. Qual que é o dado? Como que as pessoas vão pagar a internet de qualidade para poder ter o EAD para os seus filhos em casa? Né? Aí já fica difícil. É o que tem, infelizmente, é isso que os planos aí, ou muitas vezes, você tem um celular pré-pago e você pode ter um acesso lá limitado a dados na internet. A maioria não tem. Então aqui já 42%, segundo a pesquisa, por causa nós, quem quiser pesquisar, pode verificar lá, né, a CNTE. Já falei sobre a questão da página da APP, Sindicato Londrina, onde fala que 42%, até o mesmo índice, né, relata que ainda não recebeu nenhum tipo de formação para o uso de tecnologia. Né? Quem são esses professores? Não tem nenhum tipo de formação, nenhum tipo. Como eu falei antes, cada 10, 9 estão aprendendo agora na forma, assim, da imposição do Estado sobre os professores aqui no estado do Paraná. Então, e essa pesquisa também foi feita junto com a universidade, até aqui o pessoal pode verificar, a Universidade Federal de Minas Gerais, certo? Então, essa pesquisa feita que aponta aí vários dados para nós, né? Também temos agora, como eu falei, inclusive na última quarta-feira, foi um excelente debate, a partir do professor Geraldo Balduino, professor Paixão, professor Rogério, né, e muitos outros que participaram. E vem agora esse livro, eles já fizeram o debate conosco, a partir de uma live demorou mais de 3 horas, onde tivemos dados dos próprios pesquisadores sobre a situação do EAD no estado do Paraná. Né? Então, inclusive, o pré-lançamento, o livro Aulas Não Presenciais em Tempos de Pandemia, esse é o título do livro, as pessoas podem adquirir, né? Pode falar com os professores, inclusive com o professor Paixão, e pode adquirir o livro para a gente poder entender melhor essa situação colocada para nós. Então, é muito difícil num país como nós temos, que a exclusão social se vem já há muito tempo, né? E quando o Cabral chegou no Brasil, a gente sabe da história, conhece a história do nosso país, a história de uma elite. Até hoje eu estava assistindo o último capítulo da série Expressos do Amanhã, onde trabalha muito bem a questão da divisão das classes sociais, classe média, aqueles que são excluídos, e a elite. Eu estava até analisando, pensando, e a gente verifica bem a analogia, né, a metáfora dessa série a partir da nossa sociedade.
né, dos excluídos, dos marginalizados, uma classe que tem alguns privilégios e a classe privilegiada, né, que tem o controle e o comando do país, e essa classe privilegiada são basicamente aqueles que trabalham com o mercado financeiro. Então, dado que nós temos, não são vários dados. Quando nós trabalhamos, né, eu fiz parte do debate desde 2005, na construção do Plano Nacional de Educação, ali nós tivemos vários dados sobre a situação educacional no nosso país. E posso falar com tranquilidade que, por mais que eu li agora, ultimamente, o livro do Harari, 21 lições para o século XXI, é muito interessante o livro dele, muito debate, inclusive dele falar as novas tecnologias que vêm surgindo, que vai tomando e vão o espaço do homem no mundo do trabalho, a inteligência artificial, vão excluindo mais pessoas, inclusive ele deixa bem claro que o Estado tem que ser maior, tem que abraçar mais gente, porque se o Estado não fizer isso, com as novas tecnologias, vai excluir muitas pessoas, e que não fazer com esse número de pessoas que serão excluídas, que nós já sabemos que cada vez que tem uma reforma, né, no sistema capitalista, ou estrutural, ou sistêmica, quem paga o preço maior é o trabalhador. Então, o Harari já discutiu esse livro, 2019, e agora, com a pandemia, isso acelerou muito, né, a questão do trabalho remoto. Inclusive, nós já sabemos que boa parte do povo brasileiro está comprando pela internet, né, está usando as tecnologias. Só que nós não podemos esquecer, ao utilizar as tecnologias, muitas pessoas são excluídas, e aí entra a questão do Estado. Agora não poderia ser o Estado neoliberal, nem ultraliberal. Não pode ser esse Estado, tem que ser um outro Estado. Um Estado que vê a questão humana. Um Estado que investe no ser humano. A partir desse viés, essa nova forma de você pensar o Estado, você fazer inclusão social, e não a exclusão social. E aí vem um dado para nós que é bastante importante, para quem estuda Paulo Freire, e sabe disso, né, a partir das ideias, né, da filosofia de Paulo Freire, que nós temos que trabalhar com a ideia, a partir da educação para a inclusão social. O que nós estamos percebendo com o EAD? É que lá no futuro, daqui 5, 10 anos, como o Estado está impondo hoje para nós, ele vai trabalhar com mais exclusão social no futuro, e não inclusão social. Então, as pessoas precisam ter seu tempo de estudo, de formação, adquirir o conhecimento, para depois poder, no mundo do trabalho, ou no mundo que nós vivemos, no mundo humano, poder vivenciar e viver sua vida. Mas com aparato, a partir do momento que você tem um Estado. Você não tem o porquê ter um Estado. Se é o Estado burguês, como nós temos hoje, quero aqui pensar a partir das ideias do professor Sebastião Rodrigues Gonçalves, o professor da UniOeste de Foz do Iguaçu, né, que escreveu um belíssimo livro, né, a visão burguesa a partir de Marx. Tá? Então, o que nós temos que pensar a partir daqui? A partir que nós precisamos trabalhar de uma forma aonde o sistema capitalista de exclusão nós temos que mudar, porque nós temos que pensar na questão humana. Se o sistema só pensa em acúmulo de capital, e uma das questões da educação, você vê como cifras, nós temos que aligerar, passar todos os alunos no final do ano, dar um jeito de não ter reprova, porque o Estado tem investimento com eles, que é na ordem de R$3.000, R$3.000 e pouquinho reais por ano. O Estado não pode ficar com essa dívida. Segundo pesquisas já colocadas, inclusive, se a gente for olhar na questão do G1, tem uma pesquisa expondo que o Estado vai ter um prejuízo. Eu não sei onde que eu posso ver prejuízo na educação. Na casa, até eu quero falar aqui a cifra, de 27,7 bilhões. Como? Estou pensando em educação. Educação tem que pensar em investimento e não em gasto. Agora o Estado vai aligerar, vai dar um jeito de passar, ou não ter reprova dos alunos, impor, muitas vezes ao professor, como muitas vezes impõe,
para poder esse aluno, mesmo que não conseguiu compreender, não conseguiu conhecimento, não conseguiu avançar neste conhecimento, ou seja, nós vamos só passar de série. É uma outra coisa que tem discutido no Brasil, sabe, Boas? Essa questão do seriamento. Acho que nós estamos muito atrasados na questão de educação, nosso país, pensar em seriamento. Né? Nós temos que mudar essa lógica, né? Sabemos que tem experiências no mundo, como tem no Brasil também, em algumas escolas, né? Nós temos que começar a refletir um pouco sobre isso. Né? Nós temos em Jacarezinho o Instituto Federal, né, do Paraná, Jacarezinho, o professor Rodolfo, nosso diretor lá, faz um trabalho excelente, onde a forma de trabalhar é diferenciada, os alunos fazem suas escolhas, né, a partir do currículo apresentado e da matriz curricular, e assim é bem diferenciado, e a gente tem que refletir um pouco e aprender um pouco com eles, porque a educação como está hoje, nós temos que também refletir, porque a escola, né, como todos nós sabemos, né, é o lugar do prazer, né, o lugar do ócio, o lugar do conhecimento, que é a palavra grega, né, a epistemologia. Mas o que nós vemos, né, e Foucault já nos mostrou que a escola, a partir do mundo capitalista, se tornou o lugar não mais do prazer, né, é da tortura. Até a sirene da escola é igual à sirene da fábrica. Então a gente tem que repensar um pouco essa questão da escola, e a escola ser o local onde você vai para o conhecimento, o local onde os alunos vão para o aprendizado. Mas com a EAD, do jeito que foi colocado para nós, e como está sendo imposta a partir das plataformas do Google, né, vocês percebem. Uma outra coisa que temos que discutir é o valor que está sendo gasto para isso pelos estados com essas plataformas. Isso tem valor, também não é pouca coisa. E os deputados nossos têm que estar questionando para saber como que isso está funcionando. Por quê? Infelizmente, o que eu posso falar para todos vocês aqui, que a educação EAD, para grande parte dos nossos alunos e alunas, é um faz de conta. É um faz de conta e que não vai fazer a sua função social, que seria para a educação, para a igualdade social. Isso nós não estamos percebendo. Eu sou professor, estou trabalhando dessa forma imposta pelo Estado. A gente percebe isso claramente. E o contato com o aluno, infelizmente, não existe na EAD aqui do Estado do Paraná. É isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Muito bem. Vou deixar todo mundo agora na janelinha para a gente fazer um bate-bola aqui e a gente começar a responder as perguntas que estão pipocando uma atrás da outra. Eu juntei aqui a pergunta da Fernanda com a pergunta do Luiz, que eu acredito que tem pontos em comum para a gente comentar. A Fernanda falou aqui assim, a exclusão sempre existiu, porém agora ela está mais escancarada. Como avaliam as perdas pedagógicas, entre outras, uma vez que o ano letivo não foi suspenso? E o Luiz, ele entra num ponto que eu entendo que seja próximo aqui, Luiz Antônio Barbosa, sem preparação tanto dos alunos quanto dos professores para envolvimento com o ensino à distância, entraram com cobranças conteudistas imediatas para retorno com aulas presenciais. E aí entra a questão do prejuízo emocional. E aí, diante dessas perdas, tanto que a Fernanda quanto o Luiz apontaram, fica a pergunta final dele aqui. Será que é questão de adiar o ano letivo? Qual seria a melhor alternativa aí, gente? Vamos pensar. Vou deixar agora todo mundo na tela para a gente conversar. Então, nós da APP Sindicato, nós que temos essa consciência, o que nós solicitamos ao governo do Estado do Paraná, não só ao governo, a CNTE também, a suspensão do calendário e a retomada a partir do momento que os alunos pudessem, ou possam voltar à escola, para que nossos alunos, que já têm prejuízo, eu concordo plenamente com a professora Fernanda Liberto, em estudo e educação, nós sabemos que no Brasil sempre foi uma exclusão, eu debato muito com meus alunos em sala de aula, falando para os alunos, olha como você tem escola pública aqui, que vocês estão estudando, e olha a noção que vocês têm numa escola particular, Tem diferença no Brasil,
É escola para elite e escola para o trabalhador. Quem vai ocupar os melhores cargos no Brasil, né? Quem está na escola pública ou quem está na escola para elite. Bosco, eu trabalhei em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Eu tenho esse colégio como exemplo, né? Um colégio público, mas que você tem todas as condições de trabalhar, todas as condições, e desenvolver no aluno o aprendizado, tá? Que você não vê em outras escolas, em todos. Inclusive o aluno ele pode ficar na escola o dia todo, até a noite. É só tem ensino médio. Eu tinha lá várias turmas que trabalhavam filosofia. E os alunos que estudavam na parte da manhã, a matriz curricular, né, que nós conhecemos, né, todas as disciplinas, eles poderiam ficar, tinha almoço no colégio, poderiam ficar à tarde nessa escola. E lá ele tinha lá escolinhas, e escolinha de línguas. A escolinha de línguas lá tinha várias línguas que ele podia aprender na escola. Como ele poderia ir para a escolinha de educação física. Ali aprendia várias modalidades, até com piscina semiolímpica, térmica, para os alunos. Todas as modalidades, né? Como ele podia ir para a escolinha de artes. E até uma rádio para ele aprender a fazer locução e tudo mais na escola. Isso é escola pública, mas não é a escola que as pessoas têm que fazer um teste seletivo para entrar, né? Até o professor Romeu Gomes de Miranda buscou mudar, para democratizar mais a escola. Só o auditório da escola cabia 1.200 alunos. Um auditório que você, muitos lugares, tem universidades públicas que não tem o auditório que tem nessa escola, né? E depois também trabalhei e trabalho, né? Colégios não centrais. Trabalhava mesmo tempo em Curitiba, em colégio da periferia, que não tinha estrutura nenhuma. Os alunos não tinham nem uma bola para poder fazer educação física. Era escola pública. Aí você vê a diferença entre aqueles que vão ter os melhores cargos na sociedade e aqueles que vão apertar parafuso, fazendo aqui, né, uma metáfora aos tempos modernos. A gente percebe essa educação brasileira e tem que ser discutido isso, como já é discutido por vários autores, né? Então a gente tem que pensar a partir daí. Se nós não temos tecnologia suficiente para que todos os alunos tenham acesso, melhor seria a suspensão. Esse seria o caminho. Quem sabe até você preparar os professores, que caso em outro momento precisar trabalhar com tecnologia, os professores estariam preparados com formação continuada, coisa que o Estado não faz. Não faz essa formação para os professores. Nem na universidade faz. Eu dei aula na UEMP e lembro, né? Não tinha formação continuada nenhuma para nós professores. E a segunda questão que eu acho bastante importante, eu atendi na semana passada um pai que me procurou desesperado, porque a filha dele estava com trauma psicológico, que já não aguentava mais de tantas aulas que tinha que assistir na aula Paraná e ao mesmo tempo tantas atividades, muito conteúdo e pouca aprendizagem. Muita coisa para a criança dar conta. A criança, nós sabemos, tem que ter o tempo dela. Agora eles jogam muita coisa, são várias disciplinas, aquelas aulas uma atrás da outra, a criança não consegue. E sem falar que nós sabemos, não podemos assim falar com propriedade, com fundamentação, mas nós sabemos. Né? Eu vou falar até a partir da minha irmã, que eu tive que dar uma bronca nela. Minha irmã tem um filho que tem 11 anos. E eu acabei descobrindo que ela está fazendo a atividade do meu sobrinho. Ela vai na escola, pega a atividade e ela está fazendo. Porque ela fica com dó porque não consegue fazer, porque não tem o professor para ensinar. Eu falei, olha, Lucinéia, você não pode fazer isso. É o seu filho que tem que aprender, não você. Como que você faz a atividade e devolve para a escola? Eu tive que dar uma bronca na minha irmã. Né? Então a gente percebe isso também na sociedade, que infelizmente pai e mãe acabam virando professor, como eles não têm essa preparação, essa formação de professor, didaticamente, para trabalhar com os alunos, eles acabam fazendo atividade, porque não estão preparados para não ver o filho, inclusive, muitas vezes, com medo do filho ou da filha reprovar. Então, essa forma como está colocada aqui no estado do Paraná, de muito conteúdo, pouca metodologia para trabalhar com nossas crianças. Então, isso é muito triste. E isso não pode continuar assim, como está sendo colocado, IAD, para nós.
Olha, eu acho que o Newton já abordou de forma satisfatória as questões que foram colocadas. Realmente, nós não temos nada que indique que os nossos alunos estejam aprendendo alguma coisa. E muito menos que nós, professores, estamos tendo as ferramentas necessárias para estabelecer o ensino-aprendizagem. Então, talvez se tivesse aproveitado esse momento para, como o Newton colocou, para estar preparando os professores para que pudessem enfrentar de uma forma talvez um pouco mais bem preparada, e ao mesmo tempo as escolas estivessem buscando esses alunos e também os preparando para que eles pudessem participar de uma forma mais assertiva dessa situação a qual nós nos encontramos, talvez fosse um caminho a ser seguido. Eu vejo pela Secretaria da Educação em São Paulo, onde não se focou nada, né? Criou lá o centro de mídias. O aluno pode ser pelo centro de mídias? Pode. Pode ser pelo Google Sala de Aula? Pode. Pode ser pelo Teams? Pode. Professores, coitados, enlouquecidos, ensandecidos, que deram seu número de WhatsApp, né, para a escola, e o aluno, não estou falando nem do aluno, coitado, talvez ele não tenha culpa disso, mas ele fica às vezes lá 11 horas, 23 horas, meia-noite, tentando mandar atividade para o professor, tentando conversar com esse professor para tirar alguma dúvida, saber, o professor recebeu aí a minha atividade? Isso já tem relato de professor que recebeu isso a 1h da manhã, né? Quer dizer, isso é uma loucura, é uma obscenidade, esse tipo de coisa está acontecendo. Então, nós não temos, infelizmente, estabelecido aí de forma bastante clara e assertiva que nós estamos avançando em alguma coisa com os alunos. Então, talvez, se tivesse parado o ano letivo e tivesse tentado de uma forma mais assertiva construir. Outra coisa, a gente não imaginava que essa parada fosse tão longa também, né? Se tivéssemos seguido as orientações sanitárias de saúde da Organização Mundial da Saúde, se tivéssemos tido desde o governo federal enfrentado com seriedade a questão, talvez, possivelmente, pudéssemos hoje estar aí reiniciando alguma coisa. Mas eu até falei com o Bosco que eu queria estar falando um pouco sobre essa questão do retorno, né, às aulas. Eu não sei se eu posso já estar adiantando isso, Luiz. Tudo bem? Para começar, essa proposta de retorno às aulas que São Paulo colocou a partir do dia 8 de setembro, não leva em consideração nem mesmo a estrutura arquitetônica que as nossas escolas possuem. Eu costumo dizer que as nossas escolas elas são monstros arquitetônicos. Elas foram projetadas na década de 70, dos governos da ditadura militar, onde havia necessidade de estar colocando mais gente na escola, aquele ensino tecnicista tal e tudo mais. Então, as escolas construídas naquela época eram grandes e estão aí até hoje. A escola que eu trabalho, as duas escolas, elas se enquadram, né, nessa situação de monstros arquitetônicos. Então, o retorno às aulas, que seja 20%, 30% dos alunos, numa escola que atende, numa determinada escola que atenda no período da manhã 600 alunos, mesmo que seja 30%, quantos alunos estarão voltando ao mesmo tempo? Nós sabemos que tem escolas do estado que num período só chegam a atender 1.000 alunos. 30% são 300 alunos circulando num único período, ao mesmo tempo, vindo de diferentes localidades, e a gente sabe que o vírus está ativo, está circulando nas comunidades, não é? Então a gente sabe que esses monstros arquitetônicos criados, eles vão se transformar em túmulos,
Como no passado recente tinha a ideia de colocar todo mundo dentro da escola, né? Essas escolas grandes foram construídas, então hoje a escola é um espaço de circulação por natureza, de concentração de pessoas. São espaços de aglomerações totais de pessoa. E o que o vírus quer? O vírus quer exatamente isso. O vírus se alimenta de gente, né? Ele se alimenta de gente. Então, voltar 20%, 30%, não, vai voltar só 20%, vai voltar só 30%. A gente vê o nosso secretário da Educação falando. Quer dizer, ele está fazendo voltar as pessoas que, mesmo que seja uma vez só na semana, vão voltar uma vez na semana e vão estar levando o vírus para casa, para o avô, para o pai, para a mãe, que muitas vezes já estão sendo obrigados a sair, né, para trabalhar. Então você tem salas de aula que são grandes, você tem pátios monstruosos, você tem refeitório. Então as nossas escolas hoje, elas são bombas de contágio. Eu vejo, posso estar enganado, mas esse retorno sem planejamento vão transformar as nossas escolas, da maneira como o vírus está circulando hoje, em bombas de contágio. Mesmo regiões que já tenham diminuído um pouco o nível de contágio, esse retorno, eu vi hoje isso na Espanha, né? Parece que regiões estão voltando novamente ao isolamento, mesmo depois de terem conseguido baixar o contágio do vírus. Então, as nossas escolas vão se transformar nisso. Nós entendemos a escola como um direito universal, né? E a gente percebe muito bem que essa proposta de retorno às aulas hoje, ela não é vista como um direito universal para garantir a aprendizagem, mas ela é vista como um direito do empresário continuar ganhando dinheiro. É essa questão que precisa ser colocado muito claramente, né? Então, quando o empresário ele resolve ganhar dinheiro com a educação, e eles estão forçando que se tenha calendário de retorno às aulas, né? Quando o empresário ele resolve ganhar dinheiro com a educação, ele assumiu uma diretriz de ter lucro. Mas educação não é para ter lucro. Educação é para ter vida, né? Educação não é para que se lucre com ela. Então, não é o momento de dizer vamos preservar o seu lucro. Então, que se diga isso claramente, né? Vamos preservar o seu lucro e vamos negligenciar a vida. É isso que está sendo dado. É isso que precisa ser falado, né? Esses discursos bonitos, né? Nosso governador aqui em São Paulo fala todo dia isso nas suas entrevistas, o nosso secretário da Educação fala isso nas suas entrevistas. Não, nós não vamos negociar nenhuma. O discurso é bonito, mas na verdade o discurso é falado, é feito, mas os acordos com o capital, com o dinheiro, estão sendo feitos na surdina. Então, e a gente percebe que pais e alunos eles estão tendo essa percepção também, né? Então, eu tenho muitos pais, e a gente entra em contato com a gente, até mesmo por meios virtuais, e eles falam, nós não vamos mandar nossos filhos para a escola, né? Os alunos estão dizendo que não vão voltar, porque por mais demagógico que esse discurso de que só vamos voltar quando tiver segurança, nossos alunos não são idiotizados. Um mínimo de senso crítico, né, a gente conseguiu construir com essa moçada, com essa rapaziada. Ou seja, não existe a menor condição sanitária para retorno. E isso não se resolve com canetada. Não é fazendo protocolo. Quem foi chamado para participar, para fazer esse protocolo de retorno às aulas em São Paulo? Quem? O sindicato não foi chamado, os professores não foram chamados, os alunos não foram ouvidos. Quem foi ouvido? O setor privado. Esse foi chamado para o diálogo. Aquela primeira fala do nosso secretário, logo após que ele se recuperou do Covid,
que ele foi para a entrevista coletiva junto com o governador, e ele até apresentou os protocolos de retorno às aulas da casa dele, porque ele ainda estava em recuperação. Naquele momento, ele não havia aberto discussão com os professores, com os alunos, com a comunidade, com a sociedade. Ele só tinha ouvido para redigir aquilo, ele só tinha feito diálogo com o meio empresarial que via a educação como lucro. E a gente não pode esquecer, Luiz, e você sabe disso muito melhor do que eu, o aspecto psicológico, né? Que nós sabemos, na sala de aula, na escola como um todo, como os nossos alunos se tocam. Eles se tocam a todo momento, eles se abraçam, né? Eles sentam juntos, eles querem conversar, querem fazer trabalho com o colega do lado, né? Então, eles não só se tocam no abraço, na amizade, né? Naquela coisa bonita que eles têm um com os outros, mas como eles trocam materiais também, né? Eles se relacionam dentro de uma escola. Por quê? Porque a escola... Esse modelo de escola que nós temos é um modelo que favorece a aglomeração. Então, em termos psicológicos, como já foi falado, né, o desgaste para os alunos tem sido terrível também, né? O estresse do aluno, ele é brutal, né? O aluno tem 13 disciplinas no ensino médio. Na escola técnica, o aluno chega a ter quase 20 disciplinas por semana, não é? O estresse está altíssimo junto aos nossos alunos. E ainda tem, além, para se pensar também dessa questão do retorno, a questão do transporte. A gente vê como é a saída dos alunos das escolas. A saída e entrada é acúmulo, é aglomeração. Como é que nós vamos equacionar essa situação de retorno para a sala de aula, para as escolas, mesmo com o discurso bonito de que vai ter rodízio? Em um dado momento, os alunos vão se aglomerar para entrar e sair, né, das escolas. Mas vai ter aula na terça, vai ter aula na quinta, vai ter, não virá todo mundo ao mesmo tempo, né? Enfim, como condicionar isso? Você imagine um pai que tem um filho, uma filha. A filha vai para a escola na terça-feira, o filho só vai na sexta. Como é que essas famílias de periferia, que já estão passando por tantas privações, vão conseguir se organizar para que isso possa estar acontecendo? Os alunos que vão para as escolas com ônibus circular comum, mas tem as peruas, né? Quer dizer, ônibus e peruas de transporte escolar serão outras bombas de contágio. Isso é mais um fator de descaso pela vida. Isso não está sendo pensado pelas nossas autoridades? Não está sendo pensado por aqueles que dizem estar colocando a vida em primeiro lugar? Ou eles acham que os alunos vão todos com motorista, com carro particular para as escolas? Ou simplesmente pode pirlim-pim-pim, pronto, já está dentro da escola. Os alunos não passam pelas ruas, né? Não vão em circular lotado, como os demais trabalhadores já estão sendo obrigados a irem agora. Quer dizer, isso é mais um fator de descaso pela vida. Além de tudo isso, se eu estiver me alongando, pode me interromper, né, por favor. Além da negação de toda essa série de fatores que eu levantei aqui, nós não temos testes. Não está testando a população. Então ainda tem a cara de pau, muitas vezes, dizer, olha, o contágio está diminuindo. Está diminuindo por quê? Está diminuindo porque não testa. Quer dizer, esses alunos vão voltar para as escolas. Haverá testagem para esses alunos? Haverá testagem para os professores que estarão em contato com esses alunos? Ou seja, vai ser vírus indo para tudo quanto é lado, né? Contato com pessoas de tudo quanto é lado. Será que isso não está evidente, né?
para se pensar essa situação? Ou seja, se continuarem teimando em realizar esse retorno da maneira como estão dizendo que vai se tentar fazer, a volta para a sala de aula vai ser uma tragédia monumental. Nós estaremos preparados para mais esse trauma pedagógico. Eu estou já traumatizado com a perda de 2 pessoas queridas nessa pandemia, perdi elas para a pandemia, conhecidas, né? Eram pessoas que eu conhecia, então elas não eram números para mim. Agora você imagina uma tragédia monumental acontecendo com colegas, professores que trabalham com você de uma forma mais continuada, começar a acontecer isso também com os nossos alunos. Então, a volta às aulas no Brasil, ela está se impondo não pela preocupação com a qualidade do ensino, mas é uma pauta do mercado. É o mercado que está impondo esse retorno de uma forma totalmente destrambelhada, sem o mínimo de pensamento civilizatório envolvido nessa questão. Então você coloca em risco quem está saindo para trabalhar, quem está em casa e quem pertence a grupo de risco. Porque esse discurso aí que não, olha, quem tem mais de 60 anos, quem tem comorbidade, esse tem que ficar dentro de casa. É como se dentro de uma casa, esse senhor de idade, essa pessoa que tem pressão alta, que é obesa, que tem diabetes, ela não se relacionasse dentro da sua própria casa. Ela não vai pegar, às vezes, desapercebidamente, o mesmo copo que aquele jovem que foi para a escola e trouxe o vírus com ele, ele vai usar aquele talher, aquele copo. A realidade cotidiana dentro de uma casa, de uma família, ela é de contato. Então não adianta dizer que nós vamos isolar, né? Esse tipo de essas pessoas. Então, o EJA, eu trabalho numa escola que tem EJA. Então, o EJA, eles já foram excluídos uma vez. E eles estão sendo excluídos novamente. Já passaram por um processo de exclusão violenta, quando tinham a idade de terem estudado e por N motivos, por N situações, não conseguiram estudar. E agora, quando decidiram voltar para fazer o fundamental, ou ensino médio, que o seja, essa situação os pegou de surpresa e novamente eles estão sendo excluídos, né? Já falei aqui da testagem, né? Quem precisa não está sendo testado. Quer dizer, você tem relatos aqui em Ourinhos de pessoas que vão com todos os sintomas do Covid para ser atendido no posto de saúde, pede para ser testado e essa testagem é recusada, não é feita, né? Então, se não está testando, quem até mesmo está apresentando os sintomas do vírus, a gente acha que vão testar os alunos, vão testar os professores, né? Que estarão se juntando. Então, tradicionalmente, o ensino, né, porque, convenhamos, né, cá entre nós, a escola, ela muitas vezes mata o espírito crítico, muitas vezes a escola inibe a criatividade. A criança, quando é pequena, não vê a hora de ir para a escola. Ela chega na escola e ela vai perdendo essa alegria, essa criatividade ao longo do tempo, porque é uma escola que, tradicionalmente, né, ela não consegue atender e estimular de uma forma correta. Então, tradicionalmente, o ensino já é excludente, ele já é cansativo, ele já é estressante. E agora nós vamos ter o quê? O signo da morte perseguindo essas escolas, essas bombas de contágio, as quais as escolas irão se transformar, e os veículos de transporte aos quais esses jovens, essas crianças terão que utilizar para chegar até a escola. Então, quer dizer, essas questões estão sendo pensadas seriamente pelas nossas autoridades? Você foi muito feliz mesmo em levantar esses pontos a respeito
de como que é impossível voltarem às aulas presenciais enquanto não tiver a vacinação em massa. Eu, particularmente, eu penso que só quando tiver a vacinação em massa que isso vai ser possível. E tudo isso que você colocou, para mim, é perfeitamente pertinente, né? Alguém aí tem ilusão de aluno tendo aquela disciplina oriental na sala de aula, sabe? De manter distância, de trocar máscara a cada 2 horas a aula, sabe? De álcool gel. Não, gente. Né? Você falou, aluno é se trombando, aluno é se batendo, se esbarrando, né? Um cutucando o outro. Na saída, durante a aula, na entrada. É simplesmente impensável isso, né? E só gostaria de falar rapidamente, tocaram na questão de perdas pedagógicas e de questões emocionais. Sim, a gente está tendo, sem sombra de dúvida, a gente está tendo perdas pedagógicas e questões cognitivas, questões emocionais. Eu acho que, assim, caberia uma live só para a gente falar a respeito disso, das implicâncias, das implicações no desenvolvimento cognitivo que a insistência em atividades mediadas por tecnologia pode ter, sabe? A gente pode falar de várias, né? Além da sociabilidade, além das perdas da sociabilidade, que essa é uma das questões que faz a escola ser muito importante, a gente tem a perda ou um desenvolvimento não tão rico de várias questões cognitivas. Pense você que você está lidando com um mediador para o ensino que ele é bidimensional. Você começa por aí, né? Como que nós vamos treinar isso aqui, ó? É uma coisa dificílima, né? É que a gente está aqui falando do ensino estadual, né? Mas se for pensar no ensino infantil, como que é dificílimo aprender isso aqui, ó? É dificílimo, né? Segurar uma caneta é algo muito difícil, né? E como que isso se daria no formato mediado por tecnologias? É um outro debate muito grande, sabe? Eu vou correr com algumas coisas que falaram aqui. O Rodrigo tocou numa questão que o professor Marcos e o professor Newton tocaram, que é como que o meio empresarial da educação está aproveitando, digamos assim, eu acho horrível falar essa palavra num contexto trágico como esse, mas está se valendo desse momento para implementar o EAD. Eu já vi algumas pessoas falarem que esse momento está sendo um grande laboratório educacional no Brasil. Mas em que sentido, né? E aí que o Rodrigo está falando, não me aparece toda a mensagem, não sei porquê, acho que é porque é muito longa. Mas ele está falando aqui de desmontar as conquistas da educação até aqui. E a gente tem que ficar bastante atento com isso. Não sei se vocês concordam. Concordo. Desculpa, Nilton, pode falar. Eu falei demais. Não, pode ficar à vontade, Marcos. Não, pode falar. Não, concordo plenamente. É isso. Isso aí, eu estou tentando me lembrar aqui o nome da escritora. Eu sempre comento sobre ela, li o livro dela, já assisti o documentário a respeito daquela escritora canadense, Luiz, não sei se você consegue me ajudar a lembrar, onde ela fala exatamente isso, onde o capitalismo ele se aproveita de uma situação de caos, de tragédias, né, que estejam ocorrendo, que aconteçam, para impor aquilo que justamente numa situação de calmaria, de democracia funcionando tranquilamente, onde a vida social estivesse ocorrendo de uma forma minimamente tranquila, não teria condições de impor. Então é isso que está acontecendo, né? Eles estão aproveitando esse momento de caos, de perda, né? Que todos nós estamos tendo perdas, todos nós estamos estressados, todos nós estamos aí passando por pendengas terríveis nas nossas vidas particulares, cada um de nós, né? Somado à grande pendenga coletiva, a qual nós estamos passando, né, de forma coletiva, para impor esse ensino, que para o capital interessa realmente o quê? Para esse neoliberalismo
que a professora utilizou um termo aí, que agora também já não me lembro mais, foi logo no comecinho, ultraliberal, né? Ultraliberal, que é justamente para reforçar isso. Vamos aproveitar do caos para impor os desejos do capital, né? E economizar, porque quanto menos o Estado gastar, mais vai ter dinheiro para os bancos. A gente não pode esquecer que lá no comecinho, né, o ministro da Economia liberou 1,2 trilhão para os bancos e não tem dinheiro para agora ajudar as pequenas empresas a manter os seus trabalhadores em casa, afastados, não tem dinheiro para ajudar as pessoas a viverem dignamente em suas casas. Mas teve 1,2 trilhão para os bancos logo de cara, e existem estudos, né, de economistas que já demonstraram tranquilamente que o Brasil teria condições de estar bancando isso para todo cidadão brasileiro, para que nós pudéssemos passar por esse momento onde a gente deveria ter ficado em casa mesmo, todo mundo, para que a gente pudesse hoje estar numa situação melhor. Concordo plenamente. Então, professor Marcos, falou muito bem, né? Primeira reflexão, né, que nós podemos fazer a partir das suas falas, né, que nos ajuda bastante, é pensar a questão do retorno, como retornar, né? Essa é uma pergunta que nós ainda vamos levar um tempo para responder. E a partir do que o senhor falou foi muito interessante, porque uma coisa que nós estamos percebendo que todas as cidades, todos os municípios tiveram que criar os comitês, né, contra o Covid-19. Então, todas as cidades montaram. Mas quando a gente olha os comitês, eu acho que, inclusive, pode ser aí uma tese, a pesquisa, nesses comitês, quantos representantes sindicais e trabalhadores estão participando? Nós vamos verificar que não tem, porque ainda tem aquela ideologia de uma elite brasileira que o trabalhador não tem representação sindical ou enquanto categoria ou enquanto classe. Você pode perceber que as associações comerciais e industriais estão lá representadas, sindicato patronal estão representados. A gente percebe isso, mas o sindicato e as associações de trabalhadores e trabalhadoras muito não estão nos decretos aí dos comitês. Então isso é bastante de falar, por quê? Porque quando você vai discutir abrir comércio, voltar à educação, retorno às aulas, os trabalhadores não estão lá para discutir. Só estão aqueles que comandam o capital, queira na pequena cidade, na média cidade, na grande cidade ou no estado. Esse é um dado que a gente precisa, inclusive, pode fazer pesquisa. Eu penso que isso que eu estou colocando aqui agora vai se concretizar, vai se materializar a partir de uma pesquisa, porque é da nossa cultura, ou seja, da cultura da elite, não da cultura de uma elite brasileira, que o trabalhador não tem representatividade para discutir as questões sociais, né? Aqui no Paraná, nós sabemos que a PP Sindicato agora está no comitê que está debatendo o retorno às aulas, mas só a PP. Os estudantes nem estão lá para debater a questão dos estudantes a partir da União Paranaense de Estudantes. E a PP é a voz sozinha, tendo o comitê representado basicamente pelos mandatários, os donos da educação privada, que querem que retorne o quanto rápido, né? Ao mesmo tempo, professor Marcos, nós percebemos sim, aí eu volto aqui no Harari, né? Porque hoje, no Brasil, professor Bosco, o senhor falou muito bem, que está sendo um laboratório, sim. O Brasil já foi um laboratório neoliberal na década de 90. Aqui o Paraná, inclusive, foi o estado do projeto neoliberal colocado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso como presidente, e o Jaime Lerner era o nosso governador aqui no estado do Paraná. E está sendo, mais uma vez, a partir da educação EAD, as empresas que trabalham com isso, usando a pandemia como laboratório para poder ganhar mais dinheiro depois. Ou seja, é o capital se reinventando a partir de uma tragédia humana. Já o fizeram em guerras, já o fizeram em outras pandemias, e estão fazendo novamente com essa pandemia. E, infelizmente, o que vem é a exclusão social. E o professor Marcos falou da Naomi Klein, é uma grande verdade, a doutrina do choque. A doutrina do choque é utilizada na questão social também.
E nesse momento estão colocando o povo, a imprensa trabalha de forma sensacionalista para colocar o povo em choque, para depois vir implantando o projeto deles. E isso nós percebemos também que estão utilizando nesse momento de pandemia. Muito pouco preocupado com a questão que nós temos que ter, que é o de mais sagrado na questão, é a questão humana, que é a vida, né? Primeira vida. Mesmo John Locke, o pai do liberalismo político, que já colocava para nós que primeira coisa tem que pensar a vida. A vida é a primeira propriedade. O restante vem depois. Mesmo o pai do liberalismo debate isso. Mas hoje não. Hoje, para quem está no comando da sociedade, ou no comando desse expresso do futuro, vamos falar assim, fazendo novamente a metáfora, a série, estão um pouco preocupados com a vida. Porque esses que serão excluídos e marginalizados, não tem por que se preocupar com eles. Né? Porque o capital vai conseguir fazer o seu giro. As pessoas que estão na frente vão ter os seus rendimentos, como os banqueiros, como o senhor citou muito bem, professor Marcos, né? Vão ter a sua renda tranquilamente ali contemplada. Agora, o que nós fazemos com essas pessoas que serão excluídas, marginalizadas? Será lá o último vagão do trem. O que nós vamos fazer com elas? Não tem que pensar na vida deles. É assim que pensa o capital. O professor Sérgio Marçom, grande amigo meu, filósofo, né, ele sempre falou bem claro, né, que o capital, ele só tem uma lógica, ele só tem uma preocupação. É qual o acúmulo de capital. O dia que você parar de produzir, queira para aposentar-se, queira para ser excluído da sociedade, você não tem mais serventia. Você pode não ter mais o porquê estar aqui neste mundo entre nós, porque não tem mais serventia nenhuma. O capital trabalha com essa lógica. Então isso é muito preocupante, né? É muito sério isso. E nós, como trabalhadores, que nós precisamos pensar sobre isso, fazer essa reflexão. Porque se nós pensamos a educação como emancipação humana, se nós pensar a educação como emancipação política, nós temos que fazer reflexão a partir desse ponto de vista. Que é marxista, sim, que é Sartre, sim, tem vários outros pensadores, Simone de Beauvoir, condição da mulher, né? Sua condição para a liberdade da mulher, a sua condição humana, né? Ohana, nós temos que pensar a partir daí com esse prisma. E aí nós temos que fazer sim, pontuar sim, a crítica a essa educação à distância que foi colocada para nós. E um professor colocou agora há pouco no chat, achei muito interessante, né? A gente tem essa questão da nossa cultura aqui no Brasil, nós somos muito humanos, nós somos de abraçar, é de tocar o outro, né? Nós queremos tocar o outro, sentir o outro. Isso é da nossa cultura. E nós sabemos, como o professor colocou na sala de aula, também na sala de aula, nossos alunos do 6º ano, 7º ano, 8º ano, eles trocam até a garrafinha de água na sala de aula. Eles trocam a garrafinha. Eles não têm essa preocupação, porque faz parte do mundo deles. Como nós sabemos que eu que venho de família bem humilde, né? Sabemos como que a família ainda com 8 irmãos, então nós sabemos como a relação nossa dentro de casa. E essa relação nós levamos para a escola, com nossos colegas, nossos amiguinhos, nossas amiguinhas. E é assim que é da nossa cultura, e é assim que nós temos que pensar essas crianças com esse retorno que está sendo colocado pelo governo do estado de São Paulo, mas aqui também no Paraná está sendo colocado, né? O retorno ainda este ano. O correto, professores, no ponto de vista humano, seria a suspensão das aulas. Suspensão, retornar com segurança, retornar a partir de uma vacina, retornar de uma forma que a gente não venha no futuro perder mais vidas que nós já estamos perdendo no Brasil, que são muitas, né? E eu quero deixar bem claro, meu ponto de vista, é que acho que uma grande parte das maiorias concordam, né? E infelizmente essas muitas perdas poderiam não acontecer se não fosse a política adotada pelo governo federal e pelo governo de estado, que pensa mais a economia e não pensa a vida acima de tudo. Muito bem. Gostaria de colocar uma coisa, né? O professor Newton citou o John Locke. Esse ultraliberalismo que a gente está vivendo
renega as próprias raízes liberais, porque a gente tem que lembrar que o John Locke ele estava escrevendo contra uma monarquia que era absolutista, em que o rei era visto como um representante do próprio Deus, não é? Eu tenho certeza que o John Locke não concordaria com esse ultraliberalismo em que o mercado é o próprio Deus, em que o lucro é o próprio Deus diante do qual a gente tem que se prostrar, a gente é obrigado a se curvar, não é? Enfim, uma coisa que me ocorreu. Eu gostaria de ler a pergunta da Gláucia, que tem a ver com uma questão estrutural aí, né, com relação a essas políticas ou a falta de políticas para lidar com a situação da pandemia, que é essa questão aqui, ó. Temos pais precisando voltar ao mercado de trabalho, por exemplo, o comércio, as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar, não é? Estão sem saber como manter os filhos em casa, não se sentem seguros em enviá-los para a escola, lógico. Como dar suporte aos pais que trabalham, precisam sair de casa e não têm com quem deixar suas crianças? Essa vai na questão das políticas que, inclusive, nas 3 esferas, estadual, federal e municipal, como que os governos lidaram com essa situação de pandemia, né? Então, eu penso, eu faço a reflexão. Nós sabemos que vivemos num país que não é um país rico, mas um país com uma concentração de renda muito grande. O professor Marcos falou sobre a questão de você repassar dinheiro para os banqueiros. E quando você entra num site sobre a questão da auditoria da dívida brasileira, aí nós percebemos muito claramente que boa parte daquilo que nós pagamos em impostos, muitas vezes passa de 40% vai para banqueiros. Amortização da dívida e pagamento da dívida. O que nós poderíamos fazer no Brasil nesse momento? Né? Pegar exemplo de outros países. Parar de pagar, inclusive, né? Parar de pagar dívida para banqueiro, concentrar essa renda, ou mesmo aquele dinheiro, aquele recurso que está depositado nos bancos para a questão de contemplação no mercado financeiro, são mais de 300 bilhões que nós temos guardados, tirar esse dinheiro, automaticamente socorrer as famílias, inclusive o comércio, nós sabemos que está sofrendo muito, os trabalhadores, e fazer igual o país, levar a sério a pandemia, fechando tudo e dar recursos para as pessoas que possam ficar em casa com seus filhos, não levando seus filhos para as escolas, e as pessoas também ficando em casa, para a gente poder passar. O professor Marcos tocou num ponto muito interessante antes, professor Marcos. Foi o seguinte, se nossos governantes tivessem levado a sério a questão da pandemia, e o Brasil tivesse feito todo o seu dever de casa, vamos falar como educador, dever de casa fechado, nós poderíamos estar passando muito mais tranquilamente por essa situação de pandemia que nós estamos passando hoje. Mas porém que os nossos governantes fizeram uma outra opção. Não fizeram opção pela vida. Não fizeram opção pela você colocar a população em isolamento social. Porque o governo não quis investir na vida. E agora nós estamos chegando numa situação complicada como essa que estamos vivendo hoje. Basta olhar e quando discutiu o auxílio emergencial, qual foi o valor que o governo encaminhou para o Congresso? Uma vergonha de R$200. Muito debate. Nós sabemos que os partidos de esquerda apresentaram R$1.200 e, infelizmente, fecharam em R$600, em 3 parcelas. Ou seja, R$600 não é pensar que o trabalhador vai conseguir viver com isso durante, né? Então, R$1.800 em 3 meses. Vamos falar a verdade, quem que vive com isso no nosso país? Então, se o governo tivesse feito, como fez outros governos, a lição de cada, pegado outros exemplos, não o exemplo americano, olha como estão nos Estados Unidos, foi o exemplo utilizado pelo governo no Brasil. Nós poderíamos estar passando muito bem para a situação, dinheiro, recurso, eu sei, e quem, imagina um país que arrecada em torno de 40% em impostos, que é o Brasil, olhar o PIB brasileiro, né? Só impostos são em torno de aproximadamente 2 trilhões de reais por ano. Grande maioria ou vai para a corrupção, uma parte, infelizmente, no Brasil, até hoje, não adianta esconder o sol com a peneira, e a grande parte vai para a banqueira. Pega esse dinheiro e investe no povo brasileiro. Começa a trabalhar com o povo brasileiro. Faz o mercado girar, se for preciso, depois de salvar a pandemia. Mas agora é a hora do povo estar em casa. Não é a hora do povo estar na rua,
e o povo brigando para voltar a trabalhar porque não tem condições de manter a sua família. Essa é a grande verdade. O governo brasileiro é o grande culpado e tudo isso está acontecendo com o povo brasileiro hoje. Não precisava estar passando por isso. Porque a lógica dele foi ao contrário da vida. A lógica dele foi a lógica do mercado. Infelizmente. Não, sem dúvida. Nenhum momento se preocupou com a vida. Pelas próprias passagens que nós tivemos aí ao longo, desde o começo, né, da pandemia, onde no início o presidente disse, olha, vão morrer no máximo 800 pessoas. Isso já logo no início da pandemia. Hoje nós estamos caminhando para quase chegar em 80 mil mortes, e ainda nós vemos declarações estapafúrdias, né, desse senhor, que em nenhum momento pensou em políticas que pudessem fazer com que esses pais, igual o Luiz colocou, pudessem ficar em casa também, cuidando dos seus filhos, sem necessariamente se preocupar com onde eu vou deixar o meu filho, porque eu não me sinto seguro que ele volte para a escola, mas eu já sou obrigado a voltar a trabalhar. Se nós tivéssemos tido políticas que propiciassem esse cuidado, gente cuidando de gente, né? Esse tipo de questionamento não estaria acontecendo. Eu estava vendo alguns comentários aí, né, diretor de escola, falando, olha, eu sou diretor de escola e em nenhum momento a gente não consegue limpar as salas de aula, a gente não consegue limpar nem em tempo que nada disso está acontecendo muitas vezes, para deixar ela limpa, para que um novo turno comece. Imagine deixar uma sala higienizada, como precisa ser, num momento de pandemia como esse. Então, não será possível, os discursos em contrário serão discursos vazios, tentando justificar o injustificável, quando, na verdade, o que o professor Horta, né, acabou de comentar aqui, que não há outra alternativa, o ano letivo tem que ser suspenso. E o retorno apenas com a garantia de vida de alunos e professores, funcionários e familiares. Sem dúvida, né? Voltar só quando houver segurança. Nós não nos sentimos seguros para voltar. Eu imagino aquelas carreatas, né, que ocorreram por volta de abril, mais ou menos, onde estavam aqui em São Paulo pressionando a reabertura do comércio. Esses senhores que estavam nos seus carros fechados, fazendo a carreata, não são eles que estão morrendo agora. Não são. Não são eles. São os trabalhadores. Quem vai morrer com o retorno à aula? São os filhos dos trabalhadores. São os professores que vão morrer. É o funcionário de escola que vai morrer. É o diretor de escola preocupado em fazer com que a sua unidade escolar funcione, atendendo ordens. Se a gente lembrar que, num passado recente, quem foi responsável também pela morte de milhões de pessoas, utilizava em sua defesa que também estava cumprindo ordens. Isso vale para nós, professores, vale para o diretor de escola, vale para o dirigente de ensino. Nós estaremos cumprindo ordens de quem? Daqueles que estão realmente preocupados com a educação, processo de ensino pedagógico, ou nós estaremos cumprindo ordens e desejos do capital, daqueles que, se morrermos, estaremos substituídos amanhã por outros, para que essa ordem justa do capital ela se perpetue. Né? Então, são questões seríssimas, né? Realmente, alguém sugeriu aí também, eu vi nos comentários, que essa questão psicológica, né, tanto por parte de alunos, professores, mereceria uma outra live, e certamente com o pessoal
gabaritado para estar fazendo essa discussão. Porque nós estamos no nosso íntimo, por mais muitas vezes, quando a gente se encontra com os alunos nos meios virtuais, aqueles que chegam até nós, a gente tenta muitas vezes levantar a moral deles, e eles nos contam muitas vezes no privado, porque lá naquele espaço virtual onde está alguns alunos da sala, eles não se sentem à vontade para comentar os perrengues que eles estão passando também, né? Enfim, obrigado, Luizão, por você ter nos proporcionado esse momento. Professor Newton, fantástico aí nas suas colocações, né? E os comentários, pena que a gente não pode, infelizmente, estar falando de todos eles, extremamente ricos. A gente percebeu que tem só gente boa acompanhando esse nosso debate aqui. Eu vi até a minha ex-dirigente de ensino, a professora Maria Regina, uma pessoa fantástica, verdadeiramente comprometida com a educação, dali da região de Marília, mora em Garça, e também eu sei que deve estar profundamente preocupada com tudo isso que nós estamos falando. Antes da gente caminhar para o encerramento, acho que eu gostaria de comentar duas coisinhas, né? A respeito de termos uma conversa sobre as questões psicológicas envolvidas na implantação do EAD às pressas, e como a gente pode lidar com isso depois num possível retorno, que a gente espera que seja com verdadeira segurança, com todo mundo vacinado, né? A gente pode organizar assim, não é? Vamos pensar aí como organizar isso. O meu contato com as escolas estaduais não é enquanto professor, é como psicólogo, como palestrante, não é? E tudo que os professores relataram aí chega a mim também, não é? Os alunos estão com muito medo porque sentem que não estão aprendendo. E quando eu falo isso, gente, por favor, não é culpa de professor, sabe? Porque os professores, eles estão trabalhando arduamente, estão trabalhando mais do que a carga horária prevista, passam 12, 14 horas trabalhando, sabe? Estão se esmerando para elaborar materiais, mas esse formato, ele é muito limitado, e tem todas as questões que a gente já falou aqui, das dificuldades de acesso à tecnologia, das dificuldades de disponibilidade de horário, e, enfim, e a falta do contato face a face. Para mim, esse é o elemento central, a falta do contato face a face. A Juliana Cubas falou aqui, eu vou falar bem rapidamente, se os cursos universitários que formam professores, os cursos de licenciatura, vão começar a incluir nas suas grades matérias para ensinar os futuros professores a trabalharem com tecnologias em sala de aula. Olha, eu leciono em curso de licenciatura e ainda não tem, tá? Ainda não tem. Mas essa é uma sugestão que eu acho indispensável. Eu faço parte do NDE, do curso de Artes Visuais da Unifil. Eu vou levar essa sugestão lá, tá anotada, tá? Porque tem que fazer. A Juliana, Luiz, a Sim. Juliana é professora, trabalha comigo na ITEC, professora fantástica, bastante comprometida. Eu dividi uma live com ela tempos atrás. Essa preocupação dela, eu acredito que agora, doravante, ela vai se instalar, né? Agora, o que nós precisamos fazer é que essa discussão ela seja a nosso favor, a favor da sociedade, né? E não para o empobrecimento, né? Mais até do que nós já estamos aí em termos da educação no Brasil. Veja bem, também, às vezes quando a gente promove um debate desses, as pessoas acham que a gente está sendo uma espécie de ludita, né? Vamos quebrar as máquinas, né? E não é isso, né? A tecnologia veio para ficar e ela é uma ferramenta que tem que ser utilizada sim. Nós temos que nos apropriar da criação humana, não é? Das ferramentas que nós criamos para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho. O problema é como que isso está sendo feito
E aí também uma coisa para outra discussão, eu vejo um problema em certo fetichismo da tecnologia, não é? Quem dizia há alguns meses, antes da pandemia chegar no Brasil, que tudo poderia ser solucionado com o ensino por meio de tecnologias, tá aí. Tá aí. Nada substitui o contato face a face. São complementos importantes, mas nada vai substituir a presença, né? Presença física, né? Luiz, muito bem. Sim. Só para, então, a gente tem essa discussão, né? A gente pensa que toda tecnologia que existe é conhecimento aplicado. Se é conhecimento, é questão humana. Se é humano, né, tem que pertencer para toda a humanidade, não para um grupo privilegiado. Essa é a questão central. Existe tecnologia para um, tem que existir para todos. Né? Pensar nisso. Estamos discutindo aí a questão da vacina. A hora que foi descoberta a vacina, teste, tudo mais, tudo certinho, né? A vacina não pode ser para o mercado. A vacina tem que ser para salvar vidas humanas e tem que ser para todos, tem que chegar para todo mundo. Então, isso é você pensar a partir das tecnologias, né? O desenvolvimento que os seres humanos buscam não pode ser para poucas pessoas ou para uma classe privilegiada, e sim tem que ser para todos. A gente percebe isso claramente, né, no mercado capitalista, no mundo capitalista, que a tecnologia acaba sendo utilizada, né? A gente vê já desde a segunda revolução industrial, tudo vem acontecendo, mas para a exclusão, não para a inclusão. Um exemplo que nós podemos utilizar a tecnologia é o que nós estamos fazendo agora. Eu estou aqui em Cascavel, você está em Ourinhos, o professor Marcos em São Paulo, né, professor? Nós estamos longe de Ribeirão do Sul, estamos debatendo aqui, levando informação e formação política para as pessoas, debatendo isso. Para isso é muito importante a tecnologia que pode nos ajudar, mas ao mesmo tempo a questão humana, aquilo que está comigo, na minha cidade, na minha escola, eu tenho que ter essa relação humana. Não tem como fazer diferente. A gente pode encurtar distâncias a partir da tecnologia. Por exemplo, o sindicato. Muitas vezes tem que fazer um debate muito amplo a partir do sindicato e tem que levar todo mundo para Curitiba. 1.000 pessoas em Curitiba. A tecnologia pode fazer isso sem precisar você se locomover para lá a todo momento. Nós podemos fazer isso aqui, como nós estamos fazendo, utilizando a tecnologia, reuniões da CNTE, reuniões da PP, reuniões entre nós, né? Então, isso aqui ajuda. Inclusive, ajuda até na questão de você não estar aí poluindo o meio ambiente, utilizando seu carro para ir para tal lugar e tudo mais. Isso ajuda, né? Mas tem que ser utilizada para o bem comum. Ela tem que ser utilizada de uma forma que você não tira também a relação diretamente com o ser humano. Não colocar nas escolas como eles querem colocar, impondo para nós. Infelizmente, isso acaba acontecendo, né? Então, isso é bastante importante discutir um pouco. A tecnologia vem e vai ficar. Tudo que a gente desenvolve é para ficar, é para ajudar a relação humana a partir desse desenvolvimento que nós possamos tirar para todos. É a mesma coisa que você pensar num médico que salva vidas, que usa tal tecnologia no hospital de ponta. Essa mesma tecnologia deveria estar em todos os hospitais, salvando muitas vidas. Não pode ficar pouco. Então, a tecnologia sempre vai existir. Os seres humanos, desde quando inventou ainda, antes de inventar a primeira arma, né, fazendo aqui uma metáfora, a 2001, Odisseia no Espaço, né, o homem sempre buscou novas tecnologias, buscou se confortar na vida. O problema é que, quando inventou as desigualdades sociais, como ensinou Rousseau, né, ficou essa tecnologia para poucos e não para todos. Infelizmente, e o sistema capitalista soube impor isso cada vez mais. Então, a tecnologia é importante, nós sabemos que podemos utilizar nas nossas escolas, na nossa vida, na nossa casa, em todos os lugares. Aí tem que ser igual para todos. Só queria falar uma frase aqui, que é do Mário de Andrade: o passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Já tivemos muitas lições na nossa história. E nós temos que meditar sobre elas, pensar sobre elas, refletir sobre elas e não reproduzir aquilo que o sistema vem reproduzindo para nós há muito tempo. E, infelizmente,
é a exclusão social. Nós temos que buscar, sim, a inclusão social, para poder ter a relação humana como nós queremos. Acho que isso é bastante importante pensar um pouquinho. Sabe, Luiz? Professor Marcos. Muito bem. Acho que a gente pode caminhar para a conclusão, né? Estamos aqui 2 horas de conversa, uma conversa muito rica, interessantíssima, né? Passou rápido. Eu acho que eu quero dividir um detalhezinho com o pessoal, não é? É a primeira vez que a gente faz uma live os 3. Professor Newton, inclusive, eu conheço indiretamente, né? Já estive em eventos lá na APP, palestrando, inclusive, e tive contato com o professor Newton lá. Professor Marcos eu conheço há bastante tempo, mas a gente não tinha tido essa oportunidade ainda de dividir uma mesa, digamos assim, né? De certa maneira, uma mesa, né? Uma mesa virtual, né? E eu gostei demais mesmo do que vocês puderam contribuir para o nosso conhecimento, que era isso que a gente esperava com a proposta, né? Tanto com a experiência docente, vocês estão vivendo esse momento difícil dentro da sala de aula virtual, não é? E, ao mesmo tempo, também pela notória mobilização que a gente sabe que vocês fazem pela classe dos trabalhadores da educação, né? Eu agradeço muito por vocês terem aceitado dispor desse tempo, que eu sei que é um tempo curto, todo mundo, um tempo precioso, né? E vocês disponibilizaram para estar a gente aqui com essa conversa. Vocês gostariam de fazer uma última fala, agradecer a alguém? Fique à vontade. Eu queria agradecer você, Luiz, por nos proporcionar esse momento. Eu tive aqui a presença, eu acho que assim, a questão da tecnologia, a discussão da tecnologia, e ela é importante, a gente já utiliza ela nas nossas aulas, né? Mas é aquilo até que a professora comentou aqui, a professora, que aliás, a Aparecida Delfino da Silva, a Cida, olha só como a tecnologia ela é boa. A Cida foi minha colega de trabalho em 1987, 88, em Itapevi, Grande São Paulo. Eu nunca mais a vi depois disso. A gente se tornou amigo pelo Facebook e ela está aqui agora nos acompanhando. Fez comentários interessantíssimos, né? Sobre, inclusive, um deles eu vi até sobre a questão da tecnologia, né? Que a tecnologia ela é importante, mas ela tem medo de que a tecnologia possa servir, ao invés de nos aproximar, servir mais para a exclusão. Realmente, por isso quando eu disse aqui, é importante, a gente precisa utilizar ela a nosso favor, como o professor Newton já falou, deu exemplos aqui claríssimos de como ela pode ser utilizada a nosso favor. E a própria presença da Cida aqui nesse momento até me emocionou muito, porque Itapevi tem boas e grandes lembranças do meu início, quase que do meu início do magistério, né? Foi lá. Eu queria agradecer, então, terminando, né? Agradecer você, Newton. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu acredito que possamos sobreviver a esse momento fisicamente e a gente ainda possa um dia, quem sabe pela POSP, os 2 sindicatos, né, aqui, vizinhos de estado, Jacarezinho e Ourinhos, possam de repente estar promovendo aí alguma coisa em conjunto e a gente possa se conhecer de verdade, né? Luiz, muito obrigado novamente pelo momento enriquecedor. Infelizmente, o professor Luiz Antônio fez comentários aqui que ia comentar, acabei perdendo, né? A professora Marilda e tantos outros que comentaram, mas a gente acaba, rola, né? A tela rola e se você não anota no momento, você acaba perdendo. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam também e tornar esse momento, apesar da nossa distância um do outro, tornar esse momento aconchegante, e isso torna a nossa vontade, o nosso desejo de que logo a gente possa estar junto, que logo a gente possa se abraçar de novo,
que logo a gente possa continuar construindo os nossos sonhos de uma forma bastante efetiva na luta comunitária, na luta conjunta com o outro. Termino deixando aqui um pensamento que sempre me acompanha desde os anos 80, quando eu li alguma coisa dele. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Agostinho Neto, Poemas de Angola. É um grande ensinamento para todos nós. Pureza e justiça dentro de nós, porque isso torna a nossa luta mais significativa e sempre isso nos dá força para a gente continuar caminhando. Obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Eu prometo pensar nas sugestões aí com carinho, de fazer uma live sobre as questões aí dos efeitos do ensino à distância, não é? Esse nome que está aparecendo embaixo aí, Psicologia Escolar e Educacional, é o nome de uma página que eu tenho no Facebook e de um canal no YouTube também. Então, nessa página vai estar essa live na íntegra. Para quem quiser assistir quando quiser, ela vai estar lá inteirinha. Em breve, eu vou colocar no YouTube a live editada, tirando aqueles momentos que ficou fora do ar, que daí fica um pouquinho mais enxutinho, mas eu coloco no YouTube também, na página de mesmo nome. Valeu todo mundo que acompanhou, muito obrigado mesmo, pode falar. Professor Luiz, eu também quero agradecer o convite feito para nós, fazer esse debate, professor Marcos, ajuda muito a gente para fazer reflexões, debate, sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Quero aqui falar da professora Ana Paula de Ourinhas, professora Fran Liberto, uma grande amiga minha, a Lourdinha, que está nos assistindo também, muitos outros, né? Um debate muito rico. E também quero terminar aqui com uma frase, né? Que é de um filme, na verdade, que nada é para sempre. Nada é para sempre. Essa pandemia também não é para sempre, e já já nós vamos estar todos juntos, novamente, e quiçá utilizando a tecnologia para nos aproximar, para nos estar mais próximo no debate, e ao mesmo tempo de abraçar as pessoas, né, com muito carinho, com muito achego, né, como diz aqui no Sul, né, bastante calor humano, é o que nós precisamos. E eu tenho isso comigo, que nada é para sempre. Tudo muda nessa vida. Um grande abraço para vocês, viu, Luiz? Parabéns, Luiz. Valeu, gente. Parabéns a vocês pelas falas, é ótimo. Valeu, gente. Obrigado, gente. Até uma próxima. Não esqueçam de curtir, seguir a página e o canal aí. Valeu, muito obrigado. E se cuidem, fiquem em casa.